Meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 22 de novembro, da 34ª semana do Tempo Comum. E a igreja hoje nos dá como leituras para meditarmos a primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 14, do versículo 14 ao 19. E aqui, a visão que tem João, primeiro, é do Filho do Homem sentado no trono, coroado, mas com uma foice na mão. E depois aparecerá outro anjo com foice, etc., para poder colher as uvas da videira de Deus. No fundo, vai chegar uma época em que o Senhor fará um juízo, um julgamento, não que ele já não esteja fazendo. Diz o catecismo, não, que vai ter um julgamento eterno, mas de alguma maneira nós seremos já, de alguma maneira, pré-julgados. Mas o mais importante aqui está falando de uma colheita, de uma ceifa. E quando você faz uma colheita, você colhe o que é o melhor, o bom, não? Mas aqui está colocando uma ceifa para que os homens vejam que não é que Deus não vê, não olha, não percebe tantos crimes, tantas injustiças, tantas coisas que os homens fazem, como se não houvesse um momento em que isto acaba, em que o Senhor dá um basta. Porque fala de umas uvas para, no final da leitura, no grande lagar do furor de Deus. O Senhor vai pisar os seus inimigos, vai vencê-los. Não? É verdade que o Senhor vai sujar as suas vestes, manchá-las de sangue, porque ele entrou sozinho no lagar da grande fúria de Deus. E para destruir o mal, ele sujou as suas roupas de sangue, porque entrou na morte e derramou o seu sangue para fazer justiça, para que apareça sobre a terra a fé, aqueles que vivem a fé, o amor, o perdão, a misericórdia. Porque o julgamento de Deus sobre a injustiça no mundo foi a cruz. Eu diria a grande foice de Deus. Porque ela é um marco, a cruz. Olhando para a cruz e para a maneira de amar de Deus, e o espírito com o qual Deus quer dar aos seus discípulos, para que amem, para que perdoem, para que vivam, pague o mal com o bem, morra pelo seu inimigo, etc, etc, etc. Isto que vence o mal é a força de Deus, porque coloca em claro aquele que age mal, aquele que vive mal, e que será colocado no lagar da fúria de Deus, daquele que será esmagado, pisado como se pisa uva. E eu espero que nós, em vez de ser colocado nesse tacho para ser pisado, possamos de verdade ser estes que a foice colhe, mas para o celeiro de Deus, para aqueles que de verdade, com as suas virtudes, tiveram direito ao céu. Porque se você pega um trechinho antes desta leitura, fala dos 144 mil que aprenderam um canto novo, que são os únicos que e louvam a Deus, etc. Ou seja, Deus está preparando os escolhidos para louvar, bendizer, falar bem de Deus, para viver algo, para serem colocados diante do trono de Deus, porque aprenderam na terra a reconhecer a Deus como primeiro, como único, como Senhor. É verdade que se você pega o livro do Apocalipse, vai falar que os santos foram martirizados, foram mortos. Está falando das primeiras comunidades que foram perseguidas, mas que no céu o incenso do seu odor, do seu sacrifício, da sua oblação é aceito por Deus. Não é o caso aqui desta leitura, mas estou tentando contextualizar. E aqui fala de um julgamento, e eu espero
que nós de verdade tenhamos consciência de sermos julgados. Mas o primeiro julgamento que Deus faz, a primeira foice que Deus passa sobre a terra foi a cruz. E se eu me submeto à cruz, ao seu amor, ao seu julgamento, sou salvo. Se eu me recuso, serei de fato colocado no grande lagar da fúria de Deus, para ser pisado. Eu espero que nós sejamos colocados no celeiro de Deus. O evangelho de hoje, do evangelho de São Lucas, capítulo 21, do versículo 5 ao 11. Aqui o pessoal está admirado com o templo, que é adornado de pedras preciosas, ouro, etc. Realmente tinha a sua beleza. Mas Jesus está dizendo, olha, dias virão que não ficará pedra sobre pedra. O importante, sim, o templo material ajuda, é importante, claro, ter um lugar que os irmãos se reúnem, que ele seja belo. Né? Olha, vamos dizer, ornado de pedras preciosas, mas o templo mais bonito, não tanto apenas para a gente se sentir orgulhoso, mas para honrar o Senhor. Por nada serviria um templo lindo, maravilhoso, uma liturgia linda, bem celebrada, com todos os ritos, né, incensos, serviços, ou seja, tudo perfeito. Mas se eu e você não vivemos a intimidade, este templo é para ser casa de oração da intimidade e levar os homens ao encontro com Deus, a encontrar com a misericórdia, com o perdão, com a graça que Deus quer nos dar. Por isso aqui, diante da palavra de Jesus, muitos ficam assustados. Senhor, quando acontecerá isto? Deste templo, da destruição do templo. Em outro evangelho, Jesus é cobrado. Não? Que sinal fazes para agir assim depois de expulsar os vendedores do templo? Jesus vai dizer, destruí este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Está falando do seu corpo, da ressurreição. Aqui é diferente. O pessoal ficou admirado do templo e Jesus está dizendo da provisoriedade. Um dia vai ser destruído, isso que vocês admiram e acham belo, para que apareça aquilo que é fundamental. O que o Senhor quer, não se adorará mais em Deus, nem em Jerusalém, nem em Garizim. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Este que os adoradores que o Pai procura. Por isso, o importante é de verdade buscar a intimidade, a comunhão com Deus. Porém, aqui, como perguntaram quando acontecerá isto, o Senhor, primeira coisa que dá de sinal, cuidado para não ser desenganado, porque muito virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo, não sigais essa gente. Nós temos que viver como se o último dia fosse hoje. Os discípulos aqui perguntam quando acontecerá, e Jesus se recusa a dar a data, para que ninguém, sabendo a data, não se prepare, não vigie, não combata, não se converta. Sabendo a data, amanhã me converto. Não chegou o tempo do não. Hoje, como eu não sei o dia do último dia, hoje vivo bem, hoje eu me converto. Hoje fujo do pecado, hoje faço a vontade de Deus. Hoje. Eu espero que o Senhor nos dê essa graça de viver assim, não ficar querendo, não? E Jesus dá alguns sinais, já que pediram data, ele não deu data, mas deu sinais. Não? Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E nós já estamos 2000 anos depois do nascimento de Cristo que sobe ao céu, etc. E ainda aguardando a Cristo. Quantas guerras, quantos problemas, quantos terremotos, quanta coisa que dá Jesus como sinais. E Jesus continua, um povo se levantará contra outro povo, haverá grandes terremotos, e provarão, e grandes sinais são vistos no céu. Mas ainda não é o fim. Tem um evangelho em que Jesus diz, quando todo mundo disser paz e segurança, aí sim. Quando o mundo achar que está tudo tranquilo, sossegado,
Não só porque não tem guerras, não só porque não tem terremotos, mas porque o homem pode fazer o que quer à sua vontade e não tem ninguém que o incomode, ninguém que o chame à conversão, ninguém que o atrapalhe para dizer, olha, você não deve viver assim, senão você vai ser condenado. Não, olha, você pode correr o risco de ir para o inferno se continuar vivendo assim. Não, não tem ninguém que me atrapalhe. Quando disser paz e segurança, aí será o fim. Por isso, esses sinais que está dizendo Jesus é para apenas estarmos na vigilância. Não nos apavorar, é verdade, mas vigiar. Vigiar sobre nós mesmos. Para que quando chegue o grande dia do Senhor, eu não seja pego de calça curta. Hein? E tenha aprendido a vigiar, a esperar no Senhor. Hein? E eu espero que o Senhor nos ajude a todos nós a combater, a vigiar, esperando, aguardando a vinda deste Cristo Rei glorioso que há de vir. Hoje a igreja, eu quero encerrar, a igreja celebra a festa, a memória de Santa Cecília, Virgem Mártir. Ela é a padroeira dos músicos. Então, hoje, dia dos músicos, os nossos cantores que ajudam na nossa liturgia com salmos, com a sua voz, com os instrumentos, para que de verdade a liturgia seja algo vivo e uma grande resposta, uma grande exultação a Deus com a nossa voz, com o nosso canto, falar bem de Deus. Diz Santo Agostinho, não que rezar é cantar duas vezes, não? Pois nos ajudam a rezar aqueles que cantam. E é um carisma fundamental na liturgia. Por isso hoje espero que Deus abençoe a todos os cantores, a todos aqueles serviços e ministérios de música, enfim, aqueles que trabalham na liturgia, emprestando a voz, a habilidade do violão e dos instrumentos musicais, para que as nossas liturgias sejam de verdade momentos de rezar, momentos de cantar, de exultar, não? Pelo canto, soltar a nossa voz e falar bem de Deus. Por isso espero que hoje Santa Cecília ajude, não, a todos nós, mas principalmente ajude os músicos. Por isso que ela também interceda para que a nossa Assembleia seja uma Assembleia que cante. Não fique esperando os músicos cantarem, mas que todos cantem, todos soltem a voz para proclamar as maravilhas de Deus em nosso meio. Hein? Por isso, vou fazer a oração coleta da missa da memória de Santa Cecília. Oremos. Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas e dignai-vos atender às nossas preces pela intercessão de Santa Cecília. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, esta bênção que eu vou dar hoje, eu espero que de verdade seja especial para todos os músicos, os cantores, aqueles que nos ajudam nas nossas liturgias. Que Deus de verdade abençoe e recompense o vosso trabalho, este serviço que vocês prestam à liturgia da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.